Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Muito Mais Negócio, a volta do nosso podcast, o primeiro episódio aqui em 2024. Eu sou o Cassiano Pires e aqui na minha frente eu tenho ele, o CEO da Pagos, Paulo Galdeano. Prazer te receber, Paulo. Prazer todo meu, sempre uma honra estar aqui, né? Pra gente poder trocar ideia e trazer novidades aí. É isso aí, Paulo. E no episódio de hoje a gente vai entender como a gente pode aumentar as vendas do varejo, aumentar a margem de lucro e principalmente zerar a inadimplência daquele distribuidor. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então hoje, Paulo? Vamos começar do começo mesmo. Vamos falar sobre cessão de recebíveis e o poder dos recebíveis para aumentar as vendas dos varejistas e zerar a inadimplência. Então explica pra gente o que são recebíveis. Bom, recebível, que a gente está falando aqui, é importante a gente deixar claro assim, o recebível que a gente trabalha é sempre o recebível de cartão de crédito, né? Então aquelas vendas que o lojista faz e ele vendeu no cartão de crédito para 30 dias ou parcelado, 30, 60, 90, assim por diante, toda essa venda parcelada gera uma agenda. E pela primeira vez na história, isso é inédito, tá? Esses créditos eles vão poder ser cedidos para os fornecedores. Porque antes você não podia fazer isso. O lojista tinha sempre que antecipar os valores e depois ele pagava o fornecedor. Agora nós temos uma solução que a gente consegue pegar essas transações e ele transfere isso para o distribuidor. E talvez você vai perguntar, mas o distribuidor quer isso? O distribuidor está mais do que quer, ele tá ansioso por isso. A gente já vai chegar lá, Paulo. Ó, você falou sobre que quando a gente fala sobre recebíveis, a gente está falando sobre recebíveis de cartão. Para a gente já eliminar dúvidas, quais são os outros recebíveis a prazo que a gente tem? Hoje você tem outros como boleto, duplicatas, né? Tinha o cheque predatado que se fazia, que era sempre uma ordem à vista, mas o pessoal às vezes predatava, que hoje já quase não tem. O boleto ainda é muito forte. O que nós temos de grande diferença do boleto, que é muito forte hoje no Brasil, as empresas usam muito, mas o boleto, eles costumam muito às vezes ter atraso, ou tem cliente às vezes que não paga simplesmente, né? Ah, mas eu posso ir lá e negativar o boleto. Você pode, você negativa, mas o cliente não tiver dinheiro, ele não vai te pagar. Então, é uma opção. Quando você precisa aumentar as vendas, e principalmente o distribuidor quando ele precisa, normalmente é ele que dá o crédito, né? Porque, vamos pensar, quando a gente olha para o varejo hoje, o varejo vende parcelado e muitos deles compram também parcelado. E quando ele compra parcelado, normalmente é o distribuidor vendendo para ele também e dando prazo. E quem dá essa garantia é o próprio distribuidor, né? E quando ele quer aumentar muito as vendas, ele tem que dar mais crédito. Mas quando ele dá muito crédito, às vezes ele aumenta o risco. Então ele fica sempre naquela balança. Tem cliente que às vezes ele dá um crédito pequenininho, o cara podia comprar mais, mas dá um crédito pequeno. Ou, você quer ver outro caso? Tem cliente que às vezes ele olha e esse cliente está negativado. Como é que ele vai dar crédito para alguém que está negativado? Já não passa credibilidade. Não tem jeito. Agora, com a nossa solução, porque às vezes esse cliente está negativado, mas ele tem uma maquininha lá no balcão e ele está vendendo um cartão. E ele gerou recebíveis, esses recebíveis de cartão. Esse distribuidor está louco para aceitar esses recebíveis dele e vender para ele à vontade. Então é basicamente por isso que você falou pra gente que os distribuidores estão ansiosos para ver essa operação funcionando, né? Por isso que ele Muito. aceitaria os recebíveis. Porque hoje todo mundo tem suas metas, todo mundo precisa aumentar suas vendas. O distribuidor, o fabricante também precisa aumentar. Mas é essa balança. Como é que eu aumento? Como é que eu dou mais crédito? Então, acabei de falar agora há pouco, estava falando com um grande distribuidor. Ele estava falando que ele tem lá na base dele, tem quase 5 mil clientes. Mas ativos ele tem 600 clientes só. O restante não compra. E tem vários que são lá ou negativados, né? Ou em algum momento já ficou devendo para ele. Então ele não dá mais crédito. Falei para ele, meu amigo, por que você não oferece para todos esses clientes que você tem aí, os outros 5.500 clientes, quase, porque agora você tem uma solução, que você pode aceitar os recebíveis de cartão dele, porque não tem risco. Você reduz totalmente o risco, né? Você já está transferindo a titularidade daquele recebível para você, então você já tem esse crédito como garantia, né? Na hora de poder ceder crédito para outros varejistas ali. E esse crédito é legal também, porque o crédito, a garantia, quem dá a garantia desse crédito, já é o sistema de cartão. Então o sistema de cartão ele já é dessa maneira. Quando o banco dá o cartão e alguém vai lá e usa esse cartãozinho lá na loja, mesmo que o cliente não paga, o banco que emitiu o cartão é obrigado a pagar. Então essa garantia do pagamento já existe. Agora nós criamos uma ferramenta, isso é inédito aqui no Brasil, então nós criamos uma ferramenta em que ele vai repassar esses recebíveis para o seu distribuidor, para o seu fabricante. E o mais legal, né? Esse distribuidor também vai repassar o seu recebível. Porque eu vou trocar a titularidade que agora é da loja X, eu vou trocar essa titularidade para esse distribuidor
Esse distribuidor vai repassar isso para a fábrica pode repassar esses créditos também lá para o seu fornecedor de insumo, ou seja, nós vamos revolucionar o meio de pagamento, porque nós vamos fazer o dinheiro circular, e conforme o dinheiro circula, a economia anda, gera muito mais riqueza, e diminuindo o risco de todo mundo. O risco não. Risco também, diminuindo Risco muito também. o risco, aliás, totalmente o risco, e também diminuindo o custo. Porque todo mundo antecipava para comprar do outro. Agora, Ninguém dessa precisa mais vez, antecipar. ninguém precisa mais antecipar, deixa a sua moeda rodar, né? É isso, Paulo. Aproveitando aqui já esse gancho, já vou te propor um desafio aqui então, hein? Queria que, para deixar mais claro ainda para os nossos ouvintes aqui, queria que você simulasse uma situação real de como o dinheiro circula hoje e como ele vai poder circular com a seção de recebíveis. Falando de uma situação real, e vamos pegar alguma fabricante de vestuário, alguma coisa assim que você quiser e trazer isso para o pessoal. Hoje, quando o lojista, então você falou de vestuário, tem um caso, né? Tem um cliente nosso que ele vende muito. Então, ele tem mais de 10 mil clientes hoje na carteira dele. Mas ele tem muitos lá, mais da metade ele não vende, ele não dá crédito. Quando o cara quer comprar, ele compra à vista. Mas ele não tem apetite para dar crédito para esse pessoal. Então, hoje na economia, você tem muitas empresas querendo vender mais, mas segurando, está com o freio de mão puxado, porque ele não quer correr muito risco. É lógico, eu não quero aumentar minhas vendas em 30% e depois eu saber que estou tomando uma inadimplência desse valor todo, né? Não dá. Então o risco é muito alto. Agora, o que a gente está levando para esse distribuidor, para esse lojista lojista, você já não antecipava? Meu amigo, agora tem uma solução, você não precisa antecipar. E aí você pega esse recebível e repassa para o seu distribuidor. E esse distribuidor, quando o lojista falar para o distribuidor, ó, eu tenho um recebível de cartão, eu quero te pagar dessa maneira. Tem um outro distribuidor, quando você é um cliente, o varejista é um varejista muito bom, sempre compra, nunca atrasou, ele vai pensar duas vezes, né? Porque ele fala, pô, a solução esse cara me pagava direitinho, me pagava à vista, eu vou receber o cartão. Mas ele pode aumentar, se ele receber os seus recebíveis de cartão, ele pode aumentar a venda no quanto ele quiser, porque isso está lastreado, isso tem garantia de recebimento. E o melhor, não tem nem atraso. Porque o boleto, os caras, esqueci, atrasou um dia, mesmo que você cobra juro, mas o seu fluxo de caixa, ele dá uma desequilibrada. E agora você consegue ter um fluxo de caixa totalmente equilibrado e sadio, que você sabe que se você vender 100 milhões, você vai receber 100 milhões na data e no dia certinho, e você olha a agenda de cada venda que ele fez, sendo transferida do lojista para o distribuidor e assim por diante. Ele vai repassando essa agenda. Sobre o cliente mesmo que a gente tem aqui, você estava explicando para a gente essa semana que ele mesmo tem interesse de repassar os recebíveis que ele vai tomar, né? Porque ele também, ele pode, então, ele pegou um varejista que vende em 10 dias. Então ele tem uma agenda para receber 30, 60, 90, até 300 dias, né? Que é uma parcela. E vamos supor que ele aceita, e ele não precisa aceitar tudo. Ele pode dizer o seguinte, ó, eu aceito até um período de 180 dias ou até 90 dias. É o distribuidor que vai dizer qual o período que ele aceita. E se o lojista também estiver de acordo, ok, ele vai receber essa fatia, esse pedaço. Ele vai receber, tá aqui. Normalmente, esse distribuidor, ele também compra lá de um fabricante e o fabricante dá prazo para ele. Mas peraí, se ele já compra do fabricante, o fabricante dá prazo, ele já tem um dinheiro aqui para receber em 30, 60, 90 que ele pegou do distribuidor. Ele pode simplesmente repassar esse valor também lá para esse fabricante. E assim por diante. Então, o fabricante já dá um prazo, ele já tem um dinheiro. E ele não tem que ficar esperando para fazer depois, vou fazer troca de boleto. Tem empresas que às vezes emitem um boleto, aí vai lá antecipa o boleto. Você precisa de recurso, vai lá antecipa. Tem um boleto que o cliente vai me pagar daqui 30 dias. E ele vai no banco e fala, o banco, você me antecipa? O banco vai lá, antecipa, ele recebe o valor. Só que ele fica com um problema. Se o cara atrasa depois esse boleto, o banco começa a cobrar juros dele. Porque o dinheiro não entrou no dia que era para ter entrado. Ou seja, não foi liquidado. No cartão não tem esse problema. O dia que ele quiser antecipar, ele antecipa de forma muito fácil ou ele transfere. Porque ele pode muito bem ir lá antecipar, mas ele vai pagar uma taxa de juros que tem, porque o dinheiro a prazo tem um custo. Então ele vai ter que pagar CDI e mais alguma coisa. E ele pode simplesmente, o fabricante também já aceita e dá prazo, ele pega esse recebível e repassa para o fabricante. E o fabricante agora pode repassar isso para o produtor, para quem vende insumo. Então isso virou uma moeda corrente. Os recebíveis de cartão viraram moeda corrente. Ele nasce no momento em que existe uma transação com cartão e ele vai morrer até no momento em que ele for liquidado. Ou porque alguém antecipou, ou porque caiu no dia certo de ser liquidado, ele caiu na agenda e vai receber, e a pessoa vai estar recebendo.
Pô, muito bacana. E pro público que está assistindo a gente, lembre-se, você viu o primeiro aqui, porque isso está para mudar completamente a economia do país, certo, Paulo? Isso muda muito, completamente. Agora vem cá, como que não antecipar pode afetar a margem de lucro? Hoje, quando o lojista faz uma venda no cartão, ele paga uma taxa lá quando ele vende no débito, Uhum. quando ele vende no crédito e parcelado. Então são três taxas distintas. Isso para ele receber na agenda. Depois ele tem uma taxa que ele paga, quando ele recebe em um dia, ou recebe tudo antecipado, ele está pagando uma taxa também de antecipação, que já está embutida. A antecipação é o recurso que você vendeu no cartão, é para 30 dias. Então o lojista também recebe em 30 dias. Ah, não, aqui eu recebi um dia. Ok, quando você recebe um dia, o mercado já está te cobrando essa antecipação do valor. Essa compra só vai ser paga daqui a 30 dias. Uhum. Então, se você vendeu parcelado 30, 60, 90, isso gerou três recebíveis, um para 30, 60, 90. Normalmente, esse varejista ele vendeu, às vezes ele precisa de dinheiro, muitas das vezes precisa de dinheiro, ele vai lá e antecipa isso tudo. Então ele pagou, vamos dizer que seja uma taxa de 1% ao mês que ele pagou, mas é mais, tá? Normalmente 1% é o custo do dinheiro hoje que é o CDI. Então ele vai pagar mais, mas se fosse 1%, ele pagaria aqui 1% na primeira, que é 30 dias, na segunda parcela ele vai pagar 2%, na terceira 3%. Entende que a média deu 2? Porque tinha uma Aham. aqui, outra Sim. para 60, outra para 90. Ele pagou 2% aqui. Uhum. Agora, se ele estiver pagando uma taxa de juros mais cara, vai pagar 4%. Vamos supor, ele estiver pagando 2%, pagou 4% para antecipar. Ele não precisa, porque ele tá antecipando, diminuiu o recurso dele em 4% para agora poder pagar o fornecedor. Sendo que agora ele pega esses 4%, ele vai pegar do valor que ele tem aqui, vai repassar para esse distribuidor, que está louco para aceitar, porque aqui ele garante fluxo de caixa. Então, estamos falando de dinheiro. Agora, você está dizendo o seguinte: o varejista ele tem que ter consciência de que agora ele tem uma moeda na mão em que é um recurso carimbado, um recurso que não tem risco. Estou te passando um recurso bom. Não estou te passando uma promissória, uma promessa de dívida. É, Não é não. uma nota promissória. É algo ali, o sistema financeiro garante. Então isso é muito bacana. Paulo, então quer dizer que essa ferramenta que a gente tem aqui na Pagos, ela pode aumentar as vendas dos distribuidores e do varejista, né? Ajudar o varejista a aumentar as suas vendas, zera a inadimplência desse distribuidor que pode fornecer mais créditos e ainda afeta a margem de lucro de toda a cadeia. Todo mundo. É um jogo de ganha-ganha, porque a gente conseguiu levar um benefício para todo mundo. Então, quando você olha o primeiro, mas como assim? O distribuidor aumenta a venda dele. O distribuidor, sempre, tá? Isso é normal. Normalmente você tem muita gente querendo comprar. Uhum, É normal você ter bastante gente querendo comprar. Inclusive alguns que você não está afim de dar crédito. O cara está negativado, como é que você dá crédito? Mas tem procura, tem gente querendo comprar. uhum, Mas ele olha e fala, não vou vender. Então o cara segura. É o distribuidor, ele segura. Agora, peraí. Se eu dou uma solução que eu estou falando para ele que é garantido dele receber, você acha que ele não aumenta as vendas dele? Aumenta. uhum, Uma vez que ele aumentou as vendas dele aqui, ele está vendendo para quem? Para o varejista. Se o varejista comprou mais, ele vai também aumentar as vendas dele. E dessa vez, ele também aumenta as vendas dele aqui, esse varejista, e com um grande diferencial, ele está diminuindo o custo dele. Porque aquela antecipação que nós falamos, ele não vai pagar. uhum, Então, aqueles 4% ele põe no bolso. Imagina o varejista parcelando em 10 parcelas. Então, ele está pagando 10% lá. Ele vai uhum. deixar de pagar esses 10%, vai botar no bolso. E aí ele vai repassar essa agenda. Ah, mas ele repassa a agenda toda? Não. Porque ele compra daqui por 100 e vende por 200. Então, quando ele tem 200 para receber, ele só vai pegar uma parte disso aqui e pagar esse distribuidor. O restante é lucro dele. Os outros 50, sim, talvez ele tenha que antecipar. Mas ele não, aí ele antecipa só essa parte. O restante para ele pagar esse distribuidor não precisa. Uhum. Então, a gente consegue aumentar a venda desse distribuidor, a venda do varejista, reduz o custo O aqui custo do varejista, e reduz aqui o do risco. distribuidor diminui o risco dele, então ele consegue até vender mais barato. Tem que fazer isso também, essa conta. Ou aumentar o prazo, porque não tem risco. E de novo aqui, como ele vendeu mais, ele precisa comprar mais. E aí talvez a indústria que fala, mas peraí, você está querendo me comprar mais, mas eu não, o seu crédito é só isso. Não, não. Eu tenho uma carteira aqui de recebível, estou te repassando. Vai lá, repassa para o fabricante também. Então essa cadeia, isso é tudo novo. Mas isso é questão de meses, isso já tem indústria, já começando a. O pessoal já olhou e está todo mundo, um contando para o outro, meu amigo, eu tenho recebido, vou te pagar, meu amigo. E isso está virando febre, né? Está virando febre. Assim, colocamos no ar agora, já está virando febre. E Porque cada vez mais nós vemos grandes marcas entrando nesse negócio também, né, Paulo? E mais legal é o seguinte, temos agora que incentivar que todo mundo venda no cartão de crédito. Porque, gente, uma outra coisa interessante, né? Você que é varejista,
Às vezes está lá com a mercadoria e você está pensando, ah, mas como é que eu vendo? Alguém vai lá comprar um globinho seu, você fala assim, não, esse globinho é só venda à vista. Ou alguém já deu crédito para esse cara, já falou que se ele vender, olha só, alguém deu um cartão de crédito para o cliente, foi lá na sua loja comprar, e essa pessoa que deu o cartão falou o seguinte, ó, se esse cara for na sua loja comprar em 12 vezes, eu garanto o pagamento, mesmo que ele não te pagar, eu vou pagar. É isso que é a garantia do cartão. Uhum. Então, lojista, se o cara quer comprar em 12 vezes o Globinho, venda em 12 vezes. Ah, é R$ 100, tá bom, ótimo. Vou cobrar 112 aqui e te vendo. É o custo que você vai ter. Mas você vendeu mais. Porque essa é a grande sacada que grandes varejistas têm e os pequenos não têm. Os grandes, todo mundo vende parcelado. E já embutiu. Um Globinho de 100, ele cobra 112. Tá bom, já cobrou os juros lá. E Pode vende ofertar. 10. Só que o cara que ia comprar esse Globinho, ele vai comprar esse Globinho, vai comprar mais uma caneca, vai comprar esse Noir aqui nosso, né? O, aqui da nossa sessão. Então você aumenta, quando você vende parcelado, você aumenta o poder aqui de compra também do seu cliente. Uhum. Então, também é mais uma oportunidade de você vender mais, aceitando o cartão, oferecendo mais para o cara te pagar no cartão de crédito. Pô, muito show isso aí, hein, Paulo? Agora vem cá, a gente tá falando dessas transações. É segura essa transação? O pessoal deve ficar na dúvida, mas, pô, eu vou ter meu recebível travado? Como é que funciona isso aí? Como é que é a ferramenta? Muito boa pergunta, importante. Como é que funciona esse negócio todo, né? Isso é garantido. A garantia já é do sistema de cartão. Então, é um sistema regulado pelas bandeiras, né? Visa, Master, as principais bandeiras, existe uma regulação. Uhum. Depois você tem o banco, que são quem emite os cartões, que é esse cara que, uma vez que ele emitiu o cartão, ele tem. Se ele deu limite para um cliente, 10 mil, o cliente gastou os 10 mil e não pagou, a bandeira não quer nem saber, nem quem vendeu. O banco que emitiu o cartão chegou na data e tem que pagar. Então, esse é o Uhum. acordo, tá? Então, por isso que pagamento de um cartão, ninguém vai chegar para o lojista e falar, ah, o cara não pagou o cartão. O lojista vendeu. Essa é a garantia do negócio. Então, o cartão já pressupõe que é uma venda garantida. Você pode vender no cartão, tá? Em quais casos que pode ter algum risco? Quando você vende, são raros, tá? Mas tem alguns segmentos, por exemplo, marceneiro. Marceneiro vai lá, alguém foi lá, comprou, pagou em 10 parcelas. O marceneiro falou, tá bom, vou fazer toda a sua casa, sua mobília, e aí eu te entrego em 4 meses. Passa um ano, esse cara não entregou. Aí esse cliente vai lá e questiona, fala, olha, nunca recebi essa mercadoria. E aí realmente esse cliente não conseguiu receber, né? Então ele entra com uma contestação lá no banco, fala, olha, comprei e não recebi. Quero contestar isso aqui, eu fui fraudado, alguma coisa assim. Então abre uma disputa. Tá? Nessa disputa pode ser que esse dinheiro seja estornado lá do lojista e devolvido aqui para o cliente que pagou. Mas é uma disputa que você tem que estar com documento, provar que realmente você foi lesado. Uhum. Né? Às vezes eles intervêm e conseguem fazer isso, mas normalmente esse acordo é comprador e lojista. E se entende. Ah, sim. É, mas dentro da nossa plataforma mesmo, a transação é 100% segura. Essa troca de recebível, ela é segura. Muito segura e assim, você que é lojista, né? Então você tem o seu distribuidor. Então você bateu na porta do seu distribuidor e falou assim, ô distribuidor, eu tenho aqui, eu quero comprar 10 mil de mercadoria seu. Ele olha lá e fala, ok. Ele entra na nossa plataforma e lança 10 mil dos seus recebíveis. Do jeito que ele lançou lá. Então ele vai lançar que ele quer uma agenda de até 90 dias só. Está vendendo até 10 vezes. Ele fala, eu aceito receber uma agenda de 90 dias. Ou 180. Ele vai escolher. Dentro desse valor que ele escolheu, ele vai escolher ali e nós vamos selecionar, o sistema já seleciona automaticamente as transações que compõem esses 10 mil que ele quer. Uhum. Aí o lojista tem que dar um de acordo lá também. Você recebe um pop-up lá no seu computador ou no seu celular, você vai entrar lá e aprova. Fala, ah, tá aprovado, eu concordo em ceder os 10 mil que eu recebi para o distribuidor. Quando você faz isso, essas vendas, eu troco a titularidade. Você é o titular hoje. Eu vou transferir e dizer agora, o dono dessas transações de cartão, desse recebível, agora é o distribuidor X. E agora passa a ser dele. E isso é um título que ele tem na mão. Esse título ele pode negociar. Como que ele pode negociar? Repassando, ele entra de novo na nossa ferramenta, fala, senhor fabricante, eu tenho aqui, ó, 1 milhão aqui de recebível aqui, num prazo X de 90 dias, e eu quero comprar mais de você, eu quero pagar com esse recebível. Ele entra aqui cedendo, o fabricante olha lá e fala, ah, ok, já sabe o que ele quer comprar, dá um aceite, eu transfiro esse recebível para esse fabricante. Uhum. Então, e aí ele vai escolher, já vai entregar a mercadoria. Então a gente vai conseguir fazer com que todo mundo na cadeia possa vender mais e tendo essa garantia. Então, o sistema tem uma segurança que é totalmente seguro e é totalmente homologado pelo Banco Central. Então, essa é uma resolução. Todo esse sistema
foi homologado, certificado pelas normas do Banco Central, Uhum. que elas foram feitas. Então, um sistema 100% transparente para todo mundo e inteligente, né? Porque agora você Inteligente. faz o dinheiro circular pagando menos taxas, né? Possibilitar esse tipo de negócio no Brasil, eu tenho certeza que vai ser um grande avanço para a nossa economia, e principalmente voltado para o varejo, né? Cada vez mais a gente tem visto que o varejo está sofrendo mudanças. Aliás, vai ser tema de um próximo podcast que a gente vai fazer aqui, certo, Paulo? É um prazer te receber aqui, Paulo. E agora, para quem se interessou nessa solução, eu convido a entrar em contato aqui com a Pagos. A gente tem nossas redes sociais aqui embaixo. Você pode também telefonar aqui diretamente para o escritório e falar com os nossos especialistas, agendar uma reunião, e a gente vai ficar muito feliz de explicar como é que tudo isso funciona na prática, né, Paulo? Se precisar, a gente vem aqui, volta, vamos falar quantas vezes precisar. Claro. Porque tem muito que a gente discutir e explicar sobre isso. A solução é nova, então todo mundo é normal que tenha dúvida, né? As pessoas querem entender como é que funciona. É simples assim? É muito simples, tá? É simples demais. Você cede, eu já transfiro, o cara já enxerga a agenda e você recebe sua mercadoria. Simples assim. Perfeito, Paulo. E eu tenho na minha colinha aqui, ó, que nós vamos dar 1 hora de consultoria gratuita para o seu negócio. O custo de implementação vai ser 0 e a taxa somente sobre o que utilizar, para negócios que transacionarem acima de 100 mil pelo nosso sistema. Muito legal essa condição que a Pagos está conseguindo proporcionar também. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos que ouviram o podcast Muito Mais Negócio. Eu sou Cassiano Pires, tenho à minha frente ele, Paulo Galdeano, CEO da Pagos. Pagos Franquias, Pagos Produtos e Soluções em meio de pagamento, as melhores soluções para você. A gente se vê no próximo episódio, Paulo. Muito obrigado. Show, obrigado. Valeu. Sucesso.